Vamos lá. Vamos trazer um pouco da astrologia médica relacionando ao signo de Virgem. Mas antes disso, vamos entender um pouco sobre o organismo humano, sobre o corpo humano. Primeiro que esse é um assunto extremamente relacionado ao signo de Virgem, que tem como objetivo analisar o sistema. Vamos imaginar o corpo humano como um sistema. Todas as peças do corpo precisam estar funcionando para todo o organismo funcionar. E aqui a gente pode simbolizar com as engrenagens, né? Se cada parte do corpo representa uma engrenagem, a gente vê que cada uma dessas engrenagens precisa estar funcionando para poder o corpo todo manter a saúde. Então, a partir da observação do nosso sistema, analiticamente, virginianamente, a gente vai conseguindo observar como anda a nossa saúde e fazendo essa correlação com a metafísica, a gente entende o que está causando, levando a essas doenças acontecerem no nosso corpo. O signo de Virgem, ele rege o intestino delgado. Vejam só. Em Touro a gente começa pelo sistema digestivo a partir da boca, língua, boca, esôfago, garganta. Então a gente ingere o alimento, e isso representa Touro, aquilo que a gente coloca para dentro como alimentação. Desce e chega no estômago, onde vai fazer parte da digestão, representado pelo signo de Câncer, elemento terra e elemento água. Agora a gente volta novamente ao elemento terra, a gente desce mais um pouco e encontra o intestino. O intestino é regido pelo signo de Virgem, mais especificamente o intestino delgado. Qual que é a função do intestino delgado? Depois que o alimento passa pelo estômago e tem a maior parte da digestão, ele vai para o intestino delgado e ali ele continua o processo de digestão, mas é um momento onde o corpo vai absorver os nutrientes do alimento. Então é todo um processo. A gente se alimenta, mastiga, passa pelo esôfago, chega no estômago, desce para o intestino. Metafisicamente, a gente pode relacionar isso com os nossos processos mentais. Mais uma vez, a regência de Mercúrio sobre o signo de Virgem. O intestino delgado ele vai fazer análise daquele alimento para poder absorver os nutrientes e eliminar o restante. Vai passar pelo intestino grosso e depois a eliminação. Mas o processo de análise dos nutrientes, a gente pode correlacionar metafisicamente com as análises que a gente faz das situações ao nosso redor. Então, à medida que a gente fica no excesso de crítica, a gente não consegue absorver o que tem de bom numa situação, o intestino, como espelho disso, vai representar que a pessoa também não está desenvolvendo a absorção dos nutrientes necessários, ou ela não dá tempo de digerir aquela informação, ou ela fica com o excesso daquela informação dentro dela. É aqui a gente vê os problemas no intestino delgado, né? Ou elimina muito rápido, assim como a gente às vezes pode não assimilar uma situação no devido tempo, ou então a gente fica com excesso de análise diante daquela informação. E quando a gente fica com excesso de crítica diante de uma situação ou de uma informação, a gente não absorve o necessário dela. Da mesma forma, isso pode ser espelhado no intestino, que se ficar com o conteúdo dentro dele além do necessário, pode causar complicações. Então, a assimilação que a gente faz do intestino delgado metafisicamente está relacionado com a mente, com excesso de crítica ou com a dificuldade de assimilação das informações. E aí aqui a gente pode encontrar um problema muito comum, que é a diarreia. Por exemplo, quando a pessoa se depara com uma determinada situação e não dá conta de assimilar aquilo, seja por excesso de crítica, seja por excesso de análise, seja por, de alguma forma, ter algum mecanismo de defesa que não dá conta de lidar com aquela situação, o alimento passa pelo organismo e já sai, não assimila os nutrientes. Aí a gente vê a diarreia. Aqui existe a necessidade do desenvolvimento de mais flexibilidade. Porque se você vai lidar com uma situação que você não gosta, de alguma forma você precisa aprender a digerir aquilo também para entender o que aquilo tem metafisicamente como ensinamento para você. Caso contrário, passa direto. O signo de Virgem rege toda a nossa saúde corporal, mais uma vez falando. Especificamente, a gente fala do intestino delgado na questão da absorção dos nutrientes e da separação. Isso aqui vai ser útil para o corpo, isso aqui vai ser eliminado. Exatamente assim o signo de Virgem funciona. No nosso corpo, quem faz isso é o intestino delgado.
Mas de forma geral, quando a gente vai falar da nossa saúde, ela implica principalmente a questão da nossa alimentação, que está diretamente relacionada ao signo de Virgem. Tudo vai depender do que a gente coloca para dentro do nosso organismo. Nesse exemplo, eu estou falando mais sobre a questão da alimentação, mas metafisicamente, a ingestão de qualquer tipo de conteúdo, seja mental ou emocional, também implica na saúde do nosso corpo. E aí, quando você absorve um excesso negativo de conteúdos mentais, o seu corpo pode responder. Quando você convive numa situação emocionalmente muito difícil, o seu corpo também vai responder. Quando você se alimenta mal e não observa o que você ingere, seu corpo também vai responder. Isso tudo está relacionado com o signo de Virgem, com o desenvolvimento dele na nossa vida. Então, quando a gente vê o elemento terra, principalmente o signo de Virgem, a gente vai relacionar com o funcionamento do sistema do nosso corpo. Como anda o seu próprio sistema? Porque se Virgem representa que nós somos uma peça dentro do sistema, quando a gente observa o nosso corpo todo como um grande sistema, cada partezinha importa. E tudo isso são hábitos, né? Não quer dizer que num fim de semana que você se alimenta mal, o seu corpo vai reagir da pior forma possível. Pode ser que sim. Mas quando a gente fala do signo de Virgem, a gente está falando de rotina, de hábitos, do elemento terra, da modalidade mutável. Todo dia um pouquinho. Todo dia fazer algo a favor da própria saúde. Porque isso nos dá bem-estar, nos dando bem-estar, a gente fica melhor para poder fazer o que for necessário na nossa vida. Então, em resumo, é isso. O signo de Virgem rege todo o sistema de saúde do nosso corpo, mas especificamente o intestino delgado, que é o momento onde a gente vai absorver ou descartar os nutrientes. Vamos continuar, estamos na reta final do signo de Virgem.